a primeira campanha eleitoral que se fez em Portugal para as constituintes, o Partido Socialista tinha um slogan, que era Nós e Europa, não é? Europa connosco, como se chamava, Europa connosco. E era o slogan. E nós corremos o país todo por Europa connosco. Porque a Europa veio cá a Portugal pelas nossas mãos, com o Mitterrand, com o Willy Brandt, com o Olaf Palme, com toda essa gente da altura. E portanto, nós dizíamos Europa connosco sempre, com a ideia europeia. Nas primeiras eleições constituintes. Passou-se um ano até que se fez a Constituição. E depois da Constituição é que se pôs o problema da eleição presidencial. E eu já lhe contei como foi a eleição presidencial. Quanto à Europa, realmente os sociais-democratas e o CDS do tempo de Sá Carneiro foram absolutamente pró-europeus. Sempre quiseram e votaram connosco na votação que se fez e na discussão que se fez no Parlamento antes de começar realmente que eu era Primeiro-Ministro na altura, a proposta ou o pedido de adesão que levou a uma turnê que eu fiz por toda a Europa com os chefes de governo e de Estado dos países respectivos a pedir para nos aceitassem, para nós abrirem as negociações connosco, o que foi feito. É verdade, ele propôs-me uma coligação e eu disse-lhe que tínhamos de saber primeiro quem é que era o governo, quem é que era o partido que ganhava as eleições. Ora, foi nessa altura que ganhou as eleições o PSD, portanto, nós não houve coligação porque nós fomos derrotados. Foi o PSD que ganhou, com o CDS e com os monárquicos e com os restauradores, portanto, com os reformadores, portanto, teriam sido eles que deviam fazer a formação, a coligação como fizeram. O Partido Socialista estava fora, nessa altura. Bem, muita coisa seria naturalmente diferente, mas isso é um caso de fazer uma futurologia do passado. E quando as coisas foram uma coisa e não outra, e nós já sabemos que não são outra, é muito difícil estar a pensar o que é que seria de diferente se eles vivessem. É praticamente impossível. Bem, evidentemente que são dois homens excepcionais, quer um, quer outro. Embora diferentes, muito diferentes. Eu tive muito boas relações, quer com um, quer com outro, embora fossem meus antagonistas. E o Sá Carneiro, mais do que antagonista, rival, propriamente, porque ou era ele ou era eu, não é? Não havia nenhuma alteração a esse respeito, senão esta, não havia outra possibilidade. Mas realmente, começando por Sá Carneiro, que eu conheci primeiro. O Sá Carneiro, eu sabia quem ele era quando estava exilado em França, expulso de Portugal por Marcelo Caetano. Eu segui a política portuguesa, dia a dia. Era a coisa que mais me interessava em França mesmo, era seguir a política portuguesa. E tinha boas informações, porque muita gente vinha a Paris e falava. E, portanto, ouvi falar do Sá Carneiro, da ala liberal no Parlamento, com a qual, evidentemente, eu não podia ter entrado, nem podia ter associado, embora tivesse sido convidado por foi o secretário-geral, ou pelo menos o presidente do partido da União Nacional, que deixou de ser União Nacional e que era a Ação Nacional Popular, e ele várias vezes me sondou e queria por força que eu vi. Eu tinha acabado de vir de um ano de deportação na Guiné, e ele queria que dizia ele que eu podia ser da ala liberal. E eu disse, não penso nisso, não sou de ala nenhuma, eu sou socialista, ponto final, parágrafo. E, portanto, não podia, bem, eles depois perceberam que eu era um osso duro de roer nessa altura,
E então resolveram expulsar-me do país. Eu fixei-me em França. Não me podia fixar no Brasil, porque também era uma ditadura. Fixei-me em França. A Espanha também não, que seria o ideal se fosse uma democracia, mas não era. Portanto, ia em França. E não me arrependo nada, porque em França aprendi muita coisa e foi uns 4 anos e meio em que eu fui professor de 3 universidades, coisas que nunca me tinha acontecido em Portugal. Nem pensar em tal coisa. Mas seguia o Dr. Sá Carneiro. E sabia que ele, dentro da ala liberal, era uma pessoa que protestava, que lutou a favor da imprensa livre e fez várias coisas desse género. Por isso eu simpatizava. É curioso que, antes mesmo de eu regressar, porque só regressei depois de 25 de Abril, o Dr. Jaime Gama, que era nessa altura jornalista da República, que era um jornal socialista, mas ninguém sabia que era um jornal socialista, porque nós mantivemos isso em segredo, fez uma pergunta ao Dr. Sá Carneiro, numa entrevista célebre que lhe deu na altura, e perguntou-lhe o que é que ele era politicamente, ideologicamente. E o Dr. Sá Carneiro disse: sou social-democrata. E ele disse: bem, mas social-democrata ou socialismo democrático é a mesma coisa. É só uma questão de nomenclatura, mas é a mesma coisa. Mas sabe que o líder do partido sabe quem é, está exilado, o Dr. Mário Soares. Ele disse: não conheço, mas realmente eu sou social-democrata. Bem, a pergunta é só isto. E realmente, ele quando nos encontramos aqui, ele quis montar, e disse-me, preveniu-me, logo ao princípio, que ia montar um partido social-democrata. Eu disse: mas para que esse? Já há o Partido Socialista. Então, você pode entrar para o Partido Socialista. Mas ele não queria. E disse: não, porque vocês acentuam muito o marxismo. Então, não acentuamos assim muito, antes pelo contrário, mas está bem, mas se não quer, isso é consigo, está bem. Lá fez o Partido Social Democrata. E, portanto, a partir daí, ele tornou-se o líder do Partido Social Democrata e nós tivemos alguns contactos, bastantes contactos, mas sucedeu que, em certo momento, ele adoeceu. E esteve praticamente aquele ano todo, que foi o ano do pré, que foi um ano muito difícil, em que os comunistas estavam mesmo com os esquerdistas a tomar o poder, ele esteve em Londres. Mas eu conhecia muito bem também a Senhora Abcacis, no tempo em que ela era casada ainda com um engenheiro Abcacis. Fui jantar várias vezes à casa deles e tinha boas relações com ela. Ela quis, por força, que eu publicasse o livro Portugal Amordaçado lá na editora que ela fundou. E eu já tinha um compromisso, enfim, foi uma desgraça para mim, porque a empresa foi nacionalizada e, antes de ser nacionalizada, pertencia ao Partido Comunista e eles sabotaram-me completamente o livro. Mas, enfim, isso não tem importância nenhuma. Mas a verdade é que eu tinha muito boas relações com ela. E, de repente, ele apareceu, o namorado da Senu, que era uma mulher muito simpática, e ela muito social-democrata, e ele acentuou mais essa posição depois do casamento da social-democracia. E teve uma certa aproximação comigo, mas queria que o Partido Socialista o Partido Social-Democrata fosse inscrito na Internacional Socialista. E eu opus-me, porque achava que não devia haver 2 partidos na Internacional Socialista do mesmo país, de um país pequeno como o nosso. Portanto, nós já lá estávamos há um ano, antes do Marcelo Caetano cair, nós fomos eleitos para ser membros de pleno direito da Internacional Socialista. Portanto, não achámos que ele pudesse entrar, e ele não entrou, fez esforços imensos, mesmo junto dos nórdicos, mas esbarrou com essa barreira. Isso foi uma coisa que o contrariou um bocado, normalmente. Durante o pré, que eu talvez, e nesse tempo em que ele esteve mais doente, eu conversei muito e convivi muito com o Amar da Costa. O Amar da Costa era uma pessoa muito inteligente, excepcionalmente inteligente. E era uma pessoa que falava muitíssimo bem, era um bom orador, era um homem repentista, engraçado. E
E ao contrário do Sá Carneiro, que era assim um pouco mais empertigado, ele, Amaro da Costa, era um bom vivão, um homem muito simpático. Eu tive várias pegas com ele, quando eu era parlamentar, ele também, porque houve uma época em que eu fui do Parlamento, eu era o líder do partido, da bancada dos partidos socialistas, porque nós estávamos na oposição, na altura, não ainda contra o Sá Carneiro, mas foi naquela história dos governos provisórios e tal. E depois, e antes disso, talvez, e antes disso. E bem, eu tive assim umas pugnas que ficaram um pouco célebres porque está tudo publicado naturalmente no Diário das Sessões do Parlamento, e em que ele dizia coisas muito engraçadas e tal, e eu disse-lhe, mas eu estou consigo, quando um dia tivermos que ir para a clandestinidade, onde tivermos as barreiras, eu vou-me bater ao seu lado contra os comunistas, disse uma vez, não é? Eu disse que tomava nota bem dessa situação e que o chamaria na altura, bem, e é coisa assim, desse tipo engraçada. E ficámos com uma relação de amizade. E um dia o Amaro da Costa até me chamou, convidou-me para ir jantar à casa dele, que tinha muito interesse em que eu fosse jantar à casa dele, com a minha mulher, naturalmente. E eu disse, sim senhor, então vou com muito gosto e tal. Cheguei lá, e era uma festa de aniversário deles, em que estava todo o CDS, ou quase todos os amigos dele do CDS, estavam quase todos no CDS, e estava eu, que era do PS, mas era o único, não é? E a minha mulher, claro. Mas ele disse, olha, eu convidei-o porque eu conto como um dos meus amigos, eu quero que você pertença à família dos meus amigos. Então, uma grande honra, um grande gosto e tal. Portanto, era muito afetivo também. O Sá Carneiro, houve também aí uma cena que foi desagradável, porque eu gostava muito da Snow. E quando eles casaram, ou quando eles começaram a viver juntos, e casaram depois, acho eu, não sei se chegaram a casar-se não, mas enfim, isso não interessa, e viviam juntos, e eu fui lá jantar à casa deles. Mas depois, houve aí uma cena qualquer numas eleições, e atiraram, o Partido Socialista disse qualquer coisa desagradável para eles, no sentido de que, então, como é que é um homem tão católico e não sei o quê, que vai casar com uma senhora, que vive com uma senhora e abandonou a mulher legítima, qualquer coisa assim desse estilo. Bem, uma coisa é que estava o mais longe possível do meu pensamento, como imagina, primeiro porque eu não sou católico, segundo porque não tenho esse preconceito. Acho que as pessoas devem casar com quem querem, independentemente de serem ou não serem, terem ou não estarem casados. Isso acontece, não é? É humano. E veio falar comigo e disse, você vai dar a vitória ao Soares Carneiro. Então, eu disse, não, olha que o Partido Socialista não me vai seguir. Eu fiz isto em consciência, mas o Partido Socialista não me vai seguir, porque estão noutra posição. Então, e estavam, como realmente estiveram. E fizeram campanha, o Partido Socialista fez campanha contra o general Soares Carneiro. E eu tive que inventar uma situação que era não era propriamente estatutária, mas enfim, pegou, eu disse, e as pessoas seguiram, eu disse, eu suspendo o meu lugar de vice-presidente de vice-secretário-geral, de secretário-geral do partido, até acabar as eleições, e depois volto, como voltei. Infelizmente, quando voltei, foi o dia em que tinha morrido, na véspera, na antevéspera, o Dr. Sá Carneiro, e eu insisti e exigi que fosse eu a fazer o discurso, porque eu voltei naquele dia ao Partido Socialista e ao meu lugar de deputado. E eles, claro, que tinham todos votado e anos, achavam que devia ter sido eu. Foi aí que começou uma cisão no Partido Socialista. Mas realmente acataram, e porque eu ainda era secretário-geral, evidentemente, tinha deixado de estar suspenso, minha vontade, e portanto fui eu que fiz o discurso. Está escrito um discurso de elogio ao Sá Carneiro como grande político que ele foi, isso é indiscutível.
Bem, é preciso ver duas coisas. É que antes disso houve outra questão, foi a cisão dentro do CDS. Foi uma das coisas que eu admirei no Sá Carneiro. Eu estava no Parlamento e era deputado nessa altura, quando houve a cisão da ASD. E ele perdeu ali, que disseram que se retiravam do partido, uma boa dezena, uma dezena e meia ou duas dezenas quase de deputados que lhe fugiram dessa altura e que disseram nós o deixamos porque não estamos de acordo com a sua política, etc. E alguns grandes, o Sousa Franco, por exemplo, e outros assim, o Oliver Martins e outros, que deixaram de ser nessa altura do PSD. Bem, e foi uma coisa grave para ele. Eu admirei a posição dele, porque aquilo foi dramático na Assembleia, aquela saída, e ele ficou impassível. E eu passei a vida a olhar para ele, não divertido, porque não estava divertido com essa circunstância, mas realmente estava a dizer, se isto me tem acontecido a mim, no meu partido, como é que eu ficaria, como é que eu reagia? Foi o que eu pensei. E ele realmente foi impecável. Foi um homem que não exprimiu uma emoção, esteve ali, aguentou aquilo com uma absoluta coragem. Bem, depois disso, o partido ficou muito enfraquecido. E ele então deu uma volta e fez uma ligação com o CDS, que era mais à direita que o PSD, manifestamente. Embora o PSD tivesse assim uma gente que vinha também, muita gente tinha vindo do passado. Bem, e não eram propriamente antifascistas, não eram. Mas muitos deles, não estou a falar de Sá Carneiro, nem de outros que eram realmente, nem do Balsemão, nem dos outros que eram realmente sociais-democratas, a sério. Mas os outros não. E ele fez essa ligação, claro, não só com o CDS, que era muito diferente do CDS atual, que era de Freitas do Amaral e Amaro da Costa, e que foi um grande enriquecimento para o PSD, mas outros que tinham menos posição, talento e menos, digamos, um sentimento e um conhecimento da política que os outros tinham, que os dois tinham. E também com uma figura muito respeitável dos monárquicos, que eram os monárquicos, o arquiteto Ribeiro Teles, que era uma pessoa de quem eu sou amigo, já era no passado, durante o 25 de Abril, que admiro imenso, porque é um homem extraordinário sob todos os aspectos. E eu tenho por ele uma verdadeira amizade e tenho por ele um grande reconhecimento, porque ele é um homem de facto extraordinário. Mas tinha um pequeno partido, porque não há monárquicos em Portugal, ou há muito poucos. E, portanto, aquilo não era quase nada. Mas faltou citar outros, que foram os dissidentes do Partido Socialista, que eram os que fizeram o Medeiros Ferreira, e o António Barreto, e outros que passaram para esse pequeno, era um pequeno grupo, mas quiseram ser, como é que eles diziam, reformadores, exatamente, reformadores. Era o Partido Reformador. Chegaram a fazer um pequeno partido, mas nunca chegou a avançar como partido. Bem, isso foi para compensar. Mas realmente ele não mordeu nada no eleitorado da esquerda e no eleitorado PS, não mordeu, antes pelo contrário. Ele ficou com um eleitorado maior à direita, mas não à esquerda. Mas, de qualquer maneira, permitiu-lhe fazer e formar um governo. E isso foi importante para ele, e o governo dele foi um governo interessante. Bastante difícil, mas interessante. Bem, era difícil porque para haver uma revisão constitucional são precisos 2/3. Isso era difícil. E ele ia passar-se, e ele, Freitas do Amaral, e o Sá Carneiro, se tivesse havido, se eles não tivessem morrido, com a derrota que eles teriam, presumivelmente, não sei se teriam, mas teriam presumivelmente, porque a emoção do país com a morte de Sá Carneiro e do Amaro da Costa e dos outros que o acompanhavam foi um choque terrível para toda a gente. Eu lembro-me bem desse dia, porque fui dos primeiros a saber disso,
porque foi a emissora nacional, foi da emissora que me telefonaram a dizer, sabe disto que acaba de acontecer isto. E eu fiquei verdadeiramente boca aberta. E a primeira coisa que fiz, eu não tinha qualquer função nessa altura, porque estava suspenso da minha atividade política, mas de qualquer maneira dirigi-me a São Bento e falei com quem estava, que era aquele que estava indigitado para ministro, como é que ele, não me lembro do nome dele, Eurico Melo. E então o Eurico Melo, que foi a pessoa que lá estava, e que eu disse, olha, eu venho aqui, sei que isto é um momento muito difícil para vocês, e eu, naturalmente, estou aqui para vos ajudar se vocês precisarem de mim para qualquer coisa. Então, bem. E desde aí as minhas relações com o Eurico Melo valorizaram-se muito, porque ele sentiu que isso era uma coisa genuína da minha parte e ficou grato por isso. Então, depois apareceu naturalmente o Balsemão e os outros todos. Mas a verdade é que foi uma coisa terrível. Mas as pessoas, eu julguei bem, isto pode ter um reflexo de saudosismo em relação aos que morreram e, portanto, pode dar a vitória ao general Soares Carneiro. Mas não deu, foi o contrário. Acho que o general Soares Carneiro, que eu conheço também bastante bem, teve uma falha. Uma falha que resulta do espírito militar, no fundo. Perguntaram-me, então, o que é que o senhor, se for eleito, vai fazer e tal. Ele disse o que estava previsto, vamos continuar, porque a vida não acaba agora. Bem, foi assim uma coisa que as pessoas estavam todas emocionadíssimas com aquela perda, foi assim um banho de água fria, não é? Porque ele disse aquilo à militar, bem, é outra coisa, vamos fazer, cá estou eu. Bem, poderá ter sido isso que influenciou as pessoas, ou poderá ter sido uma mudança, isto é, não temos o Sá Carneiro, logo temos que ir para o Iandes. Foi assim, qualquer coisa desse género que se passou, não é? Mas realmente, para mim, foi uma surpresa o resultado das eleições a seguir. E para mim, claro, mesmo dentro do meu partido, fiquei bastante diminuído, na medida em que o partido fez toda campanha, como eu previa e como eu disse ao Sá Carneiro, fez toda campanha pelo Iandes e depois ficaram a dizer, você não fez, você tal, criou, e foi daí que se fez a cisão dos chamados o ex-secretariado, porque todos os membros do ex-secretariado, que eram 15, só 2 é que ficaram comigo, todos os outros foram para o Iandes, e eu não podia quase entrar nas sedes do Partido Socialista, porque só havia retratos de Iandes por toda a parte. Mas ganhei as eleições internas do partido, 60 contra 40. O doutor teria permitido, o Partido Socialista teria permitido a realização de um referendo constitucional, provavelmente em 81, 82, como era proposto pelo Francisco Sá Carneiro e a Dinamarca? Bem, eu sempre fui muito refratário à ideia dos referendos. E acho que a Assembleia é o centro do poder e que sou, nesse sentido, bastante parlamentar. E, nessa altura, nem havia constitucionalmente a ideia do referendo, segundo eu suponho. Bem, é muito difícil dizer isso porque eu não sei o que é que se ia passar. Mas posso lhe dizer outra coisa. É que, antes das primeiras eleições presidenciais, o Dr. Sá Carneiro quis, por força, que fosse eu o presidente. E ele gostaria imenso que eu fosse presidente. Porque realmente ele sonhou com um governo em que eu fosse presidente e ele o primeiro-ministro. Sonhou com essa ideia. Mas isso, eu não aceitei ser candidato à presidência da República porque achava que não estava em condições, nem conhecia suficientemente os militares para poder, nessa altura, sentir-me bem como presidente. Quando eu vinha a ser presidente muito mais tarde, já tinha sido primeiro-ministro outra vez, etc., e tinha havido tudo o que se passou depois, eu estava noutra posição e já conhecia bem o terreno para poder aceitar ser presidente.
Mas naquela altura não aceitei porque achava que não tinha condições para isso e que devia ser um militar, porque a Revolução era militar, nós estávamos ainda sob a tutela militar, não tínhamos feito a reforma constitucional e, portanto, foi por isso que escolhemos primeiro o general Yanes. Mas vou-lhe dizer outra coisa, é que nós fomos os primeiros a escolher. E houve aí uma falha, que foi grave, que foi a seguinte, é que nós decidimos escolher o Yanes, porque dentre todos os militares que tinham estado connosco no 25 de Abril, que é um momento de viragem importantíssimo na história contemporânea portuguesa, quase tão importante como foi o 25 de Abril, eram os militares chamados moderados que não queriam um governo de frente popular, ou um governo popular, o poder popular na rua, como veio acontecer no dia 25 de novembro de 1975. Mas, nessa altura, antes disso, era uma coisa. Depois disso foi outra, porque a situação militar mudou. E mudou e nós achávamos que... o Partido Socialista achava que devia ser um militar, mas tínhamos uma aliança feita com os chamados militares de Abril, e, portanto, com o grupo dos 9, principalmente. Mas era um grupo que era muito mais que 9, mas, enfim, já ficou, porque foram os que assinaram o documento. E então eu reuni esses 4 membros desse grupo e disse, olha, nós podemos aceitar 4 candidatos. Era o general Veloso, do Norte, o Costa Brás, o Firmino Miguel e o Yanes, que foi, aliás, o 4º que nós apresentámos, porque tinha saído muito fortificado do 25 de Abril. E eles disseram, nós vamos pensar, vamos fazer uma volta por aí e depois lhe diremos. E, de facto, 2 dias depois disseram que nós escolhemos o Yanes. Então é o Yanes, vamos fazer o Yanes. E eu fui para uma reunião do secretariado do Partido Socialista a quem disse isto, não é? E então todos aderiram à ideia do Yanes. Aderiram à ideia do Yanes e ficou assente que era o Yanes, que eu ia falar com ele e convidá-lo no dia seguinte na chefia do Exército, que ele era na altura o chefe do Estado-Maior do Exército. Mas o Jaime Gama, que era membro do secretariado, saiu normalmente e na descida do Chiado encontrou o Ângelo Correia, que lhe disse, então vocês já decidiram alguma coisa sobre isso e tal? E o Gama, muito naturalmente, disse, já decidimos, resolvemos escolher o Yanes e vamos dizer isso amanhã, depois do Mário Soares encontrar-se com ele. E o Ângelo Correia foi a correr para o Sá Carneiro e disse-lhe isso, e nessa mesma noite Sá Carneiro fez uma proclamação a dizer que escolhia o general Yanes. Foi o que levou o general Yanes, que sabia quem o escolheu realmente fomos nós, socialistas, a dizer logo da primeira vez, eu aceito ser candidata, mas se ganhar, escolho como primeiro-ministro o Mário Soares. Mas não havia nenhum acordo nesse sentido, foi ele que o disse.